Apendicite aguda, pessoal, uma das situações mais frequentes dentro do campo da cirurgia. Mas é muito frequente mesmo, tá? Não importa o ano que você está na faculdade, seja que você está no primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, eu sei lá, tá? Mas vocês vão se deparar com essa situação uma hora, tá? O pessoal tá lá no hospital, por exemplo, tá lá no teu plantão, vai entrar um paciente com dor abdominal. E esse paciente com dor abdominal, com certeza o pessoal vai buscar a tal da apendicite nele, tá? Teve febre, teve vômito, Bloomberg, Rovsing, sei lá, chama o cirurgião para ele avaliar também. É sempre assim e vai acontecer. Então, o nosso intuito aqui hoje, basicamente, é justamente entender isso. Tá? Por que que acontece uma apendicite aguda? Qual é o quadro clínico que o meu paciente manifesta? Certo? Como é feito esse diagnóstico? Será que eu preciso de imagem, exames laboratoriais? E o meu exame físico já não é suficiente com tanto signo e manobra que tem? Meu Deus do céu, né? Como que é o tratamento? Tá? Algumas situações especiais, a paciente embaraçada, né? A grávida, um paciente muito idoso, com os seus respectivos diagnósticos diferenciais, tá? Que são inúmeros. Tá? Isso daí é fato, tá bom? Então, o nosso intuito aqui é esse, fazer algo rápido, direto, que vocês entendam. Beleza? Vamos seguir. Então, pessoal, nosso ponto de partida, síndrome do abdômen agudo. Tá? E o que isso quer dizer? O seguinte, pessoal, isso é muito importante vocês entenderem. Tá? O paciente chegou lá para vocês, dor abdominal, certo? Procurou o atendimento lá na emergência, foi constatado que ele precisa de uma intervenção, seja essa intervenção clínica ou cirúrgica. Eu vou repetir, seja essa intervenção clínica ou cirúrgica. Por quê? Destacar essa parte clínica ou cirúrgica? Porque vocês têm que entender uma coisa. Nem todo abdômen agudo é cirúrgico. Eu tenho um abdômen agudo clínico também. Tá? Mas daqui a pouquinho a gente conversa um pouco mais. Tá? E outra parte muito importante também, de origem não traumática. Porque se for traumático, é lá no ATLS, é outro lugar. Tá? E os abdômenes agudos, eles se dividem em 5 grandes grupos. Tá? A apendicite aguda, ela entra dentro do abdômen agudo inflamatório. Tá? Ela é o principal exemplo. Claro que eu tenho outros também, tenho a colecistite aguda, eu tenho diverticulites, tenho pancreatite, enfim, mas nosso foco é ela, a apendicite aguda. Eu tenho o abdômen agudo obstrutivo, que foi tema de um vídeo aí que a gente fez esses dias, certo? Deve aparecer o link em algum lugar da tela, tá? E aí, vocês aproveitam, se inscrevam também aí no canal, deixa um joinha, manda pro teu amigo, tá? Tem o abdômen agudo perforativo, e aí é aquela situação de uma úlcera gastrointestinal perforada. Tem o abdômen agudo vascular ou isquêmico, certo? Que é uma trombose ou uma embolia mesentérica. E eu tenho, por último, o abdômen agudo hemorrágico. Imagina um aneurisma de aorta roto, né? Sangue para todo lado. Tá? Então, esses são os tipos de abdômen agudo, com um exemplo aí principal de cada um, para vocês só se localizarem. Tá? E tem que ficar certinho para vocês a situação que nem todo abdômen agudo é cirúrgico, certo? Eu tenho algumas situações que são clínicas, que manifestam com dor abdominal, como, por exemplo, uma situação de uma uremia, uma crise diabética, uma crise addisoniana, uma leucemia aguda, intoxicações por fármacos, intoxicações por metais pesados, sei lá, crises de abstinências, enfim, tá? Mas dentro ali do nosso tema de abdômen agudo inflamatório, eu também tenho abdômenes agudos inflamatórios que a conduta é clínica ou cirúrgica, depende. Tipo uma pancreatite mesmo, a conduta a princípio é clínica, né? Uma apendicite aguda, a conduta a princípio é cirúrgica, claro, na grande maioria das vezes, certo? Uma diverticulite aguda, a conduta é cirúrgica, mas também pode ser clínica. Então isso varia muito,
Tá? Por isso que eu tenho que estudar. Enfim, mas nosso foco é a apendicites. Tá? Então, eu tenho que falar da apendicites e fim, acabou. Então, vamos lá para o que interessa, pessoal. Apendicite aguda. Como eu comentei com vocês, tá? O que eu tenho que saber? Gente, 10% das pessoas vão ter um quadro de apendicite aguda. Tá? O Sabiston mesmo fala em torno de 7, 8%, mas dá para arredondar para 10%. Então, volta e meia vai aparecer alguém lá no teu plantão, lá no teu hospital, com dor abdominal. E a suspeita vai ser de apendicite aguda, porque é muito incidente, tá? Outro detalhe, como eu comentei, é a causa mais comum de abdômen agudo inflamatório. Então não tem erro, pessoal, abdômen agudo inflamatório, pô, apendicite, dor onde? Onde que é essa dor? Fossa ilíaca direita, calma lá, tá? Tipo do paciente, pô, posso estar falando de um paciente, um adolescente, um adulto jovem, que é até mais frequente neles, mas apendicites é patologia para criança também, por que não? Certo? É patologia para um adulto maior também, é um senhor mais idoso, é patologia para grávida. Então, gente, não escolhe sexo, não escolhe muita idade, depende, eu tenho que ficar esperto com a apendicite aguda, tá? Por mais que ela predomine, adolescentes, uma população mais jovem, tá? Mas eu tenho que ficar esperto, tá? E também que ela é a principal cirurgia de urgência, certo? Você pode pensar assim, pô, mas esse tal de apêndice, o que que ele é, para que que ele serve? Um órgãozinho vestigial, talvez, né? Tem várias teorias aí sobre o apêndice, inclusive, tá? Mas o que que acontece? O que que a gente tem que saber? Que, querendo ou não, o apêndice é uma víscera oca, é uma víscerazinha oca. Né? Se eu tiver uma obstrução numa víscera oca de alça fechada ainda, tá? E o que mais? Ele produz muco. O apêndice tem uma mucosa que produz um muco que drena no seco. E essas informações são importantes que a gente vai ver ali na fisiopatologia que vai fazer todo sentido, tá? Dizem assim que o apêndice lá na criança serve como um reservatório de microbiota, atua ali no sistema linfóide, tanto é que ele é considerado um órgão linfóide secundário, inclusive, tá? Mas no adulto, poxa, não serve para muita coisa não, basicamente para secretar muco e para inflamar, né? E para causar uma apendicite aguda. No adulto não serve para nada. Mas, enfim, não posso falar assim, né? Tem uma funçãozinha aí dele, tá? Irrigação do apêndice, não vamos entrar tanto em anatomia, tá? A gente tá vindo ali da mesentérica superior, a gente não precisa se preocupar muito agora, nesse momento com isso. Beleza? Vamos seguir. Fisiopatologia. Por que que o apêndice se torna inflamado? Ponto de partida é entender que ele é uma víscera oca, certo? Que ele tem uma mucosa, e essa mucosa produz muco, e que esse muco drena para o seco, como eu comentei agora, certo? E aí começa. Por que que o apêndice se inflama, então? Devido a uma obstrução. Pronto. Uma obstrução da luz, uma obstrução luminal. E essa obstrução pode ser causada, gente do céu, por fecalito, por uma hiperplasia linfóide. Numa criança, uma criança com infecção de via aérea superior, tem uma hiperplasia linfóide, obstrui a luz, certo? Pode ser causada por ascaris, por um verme. Né? Esses dias, por mais que seja uma situação mais rara, mas acontece. Tá? Por tumores, neoplasias, vocês estão vendo? O principal tumor é o tumor carcinoide, se chama, inclusive. Por corpos estranhos. Eu lembro até hoje de um professor meu de cirurgia que mostrou um caso que encontraram um preservativo obstruindo a luz do apêndice de uma mulher, por incrível que pareça, né? Então, até corpos estranhos, tá? E aí, o que acontece? Vamos lá. Eu já sei o que pode obstruir essa luz, né? Sementes, como vocês estão vendo. A principal é o fecalito. E aí eu tenho uma obstrução dessa luz, né? Uma obstrução em alça fechada. E o que acontece? Quando eu obstruo essa luz, o apêndice ele não consegue drenar o muco. A luz foi obstruída, certo? O apêndice continua produzindo muco, só que esse muco não consegue ser drenado para o seco, certo? E aí o que acontece? Esse apêndice vai se distendendo, vai se distendendo.
E à medida que ele se distende também e vai acumulando esse muco, vai ocorrendo proliferação bacteriana ali. E aí estamos diante da primeira fase, que é chamada de fase edematosa. O apêndice está inchando, ou fase inflamatória, começou a inflamação, tá? Fase congestiva, depende, cada livro tem um conceito, mas o conceito geral é o mesmo, pessoal, é o mesmo, tá? E também o seguinte, como essa pressão luminal aumenta ali dentro, ela começa a ultrapassar a pressão venosa, a pressão linfática, e aí o apêndice começa a se tornar mais hiperêmico. Por isso posso chamá-la também de fase congestiva. Tá? Então, resumindo tudo, tive uma obstrução, o apêndice foi se distendendo, teve maior proliferação bacteriana, estou diante de uma fase inflamatória, uma fase edematosa, uma fase hiperêmica, certo? E aí o que acontece? A obstrução continua lá, certo? E aí essa proliferação bacteriana começa a acontecer um processo chamado de translocação, certo? A inflamação está evoluindo, vamos dizer assim. E esse processo inflamatório começa a evoluir e atinge a serosa do órgão, né? Porque vocês lembram que as túnicas do aparato digestivo, eu tinha túnica mucosa, eu tinha submucosa muscular e serosa, certo? De todo o aparato digestivo, com algumas exceções. Enfim, preciso lembrar disso. Mas a proliferação já atingiu a serosa. E aí, essa inflamação começa a formar pus, começa a formar fibrina. E muito importante também isso. Agora, ela está encostando de vez no peritônio parietal. E aí, o paciente já manifesta uma dor mais localizada. Mais localizada. E como eu tenho pus, tenho fibrina, tenho inflamação, certo? Então, agora estou diante de uma fase supurativa. É pus, né? Uma fase purulenta, ou fibrinosa, ou flemonosa. São vários nomes para o mesmo contexto, tá? Então, resumindo tudo mais uma vez. Obstrução da luz do apêndice. Começou uma proliferação bacteriana e uma distensão desse apêndice. Fase edematosa. Translocação, atingiu a serosa, pus, fibrina, encostou no peritônio parietal, dor mais localizada, fase supurativa ou purulenta. A obstrução continua lá, é claro, a pressão continua aumentando ali dentro dessa luz, e agora a pressão intraluminal ultrapassa a pressão de irrigação arterial. Então, começa a ter uma isquemia. E se começa a ter uma isquemia, começa a ter morte celular. Uhum. E essa isquemia, ela começa da forma do local mais distal da irrigação, é claro. Então, a isquemia atinge primeiramente a ponta do apêndice, certo? Uma borda antimesentérica. Começa da ponta, vem isquemiando, tá? E aí, tô falando de isquemia. Estamos numa fase isquêmica, ou necrótica, ou gangrenosa, tá na mesma, tá? Isso aí. E aí, à medida que o tecido tá morrendo, tá deixando de receber oxigênio, né? Tem essa isquemia, tá tendo necroses, certo? É um passinho para acontecer o quê? A nossa quarta fase, uma fase perforativa. Então, a parede rompe, e aí estamos diante da fase perforativa, certo? Então, basicamente, essas são as nossas etapas, que acabam explicando cada fase. Tá? E é muito importante, porque através dessas fases a gente acaba dividindo essa apendicite de uma apendicite não complicada de uma apendicite complicada, por exemplo. Tá? E tudo isso muda a nossa conduta. Então, resumindo, eu tenho uma inflamação desse apêndice, um comprometimento periapendicular, né, uma periviscerite, vamos dizer assim. Posso evoluir para um abscesso periapendicular, posso evoluir para coleções cavitárias, posso evoluir para uma peritonites difusa. E aí isso já começa a diferenciar.
numa situação onde eu tenho um abscesso periapendicular, onde eu tenho coleções cavitárias, onde eu tenho uma peritonite difusa, eu tenho uma apendicite complicada. Por que que teve essa peritonite? Porque perfurou o apêndice. A peritonite ela pode ser difusa, mas ela pode ser localizada também. A difusa é mais rara de acontecer, mas pode acontecer. Tá? Vamos seguindo. Então, continuando, vamos ver o quadro clínico, né? Sintomas. Basicamente, pessoal, nós podemos ter uma clínica clássica, que é a clínica esperada, descrita nos livros, certo? Tá bom. Onde o paciente apresenta falta de apetite, tá? Basicamente uma hiporexia ou uma anorexia. E esse é um sintoma muito importante. Geralmente a gente nem conta muito, tá? Mas é muito importante. Hiporexia, anorexia. O paciente não tem fome, vamos dizer assim, tá? Dor abdominal. E é uma dor abdominal na linha média, uma dor abdominal epigástrica, periumbilical, ou seja, é uma dor abdominal mal localizada, ou seja, é uma dor abdominal visceral, inespecífica, certo? Por que que ele tem essa dor abdominal inespecífica, tão visceral e no epigástrio? Devido àquela obstrução do apêndice. E aí, à medida que ele começa a se distender, lembra? Essa dor de víscera oca é dor de distensão ou torção. Então, à medida que ele começa a distender, começa a doer, tá? Só que aí, com o passar do tempo, vai evoluindo, porque se vocês lembrarem, acabamos de falar nas fases, quando nós temos uma afetação do peritônio parietal, né, já sinais de peritonite local, talvez, mas aquela inflamação do peritônio parietal, essa dor, ela vai migrar, não irradiar, a dor migra para a fossa ilíaca direita, né? E agora já é uma dor mais localizada. O teu paciente aponta com o dedo, é aqui que está doendo, doutor, certo? Então fica mais fácil de você já entender. Pô, começou ali na região epigástrica, mal localizada, hiporexia, agora só está doendo na fossa ilíaca direita, ou seja, migrou, não se irradiou, certo? E onde que dói? Dói basicamente no ponto que a gente chama de ponto de McBurney. Tá? Acho que eu até coloquei a imagem para vocês, mas basicamente vocês vão pegar, traçar uma linha da espina ilíaca anterosuperior até o umbigo, certo? E na união de 1/3 externo com 2/3 internos, dessa linha nós temos o ponto de McBurney. Já mostro ali na imagem para vocês, tá? É uma dor empontada, mais localizada, na fossa ilíaca direita, tá bom? Dor mais parietal. Outros sintomas mais inespecíficos, como náuseas, como vômito, como febre também pode cursar. Mas lembre-se, falta de apetite, tá? A hiporexia, essa dor que migra para a fossa ilíaca direita, tá? Também é bem frequente a presença de vômitos e náuseas, tá? Temos alguns outros sintomas mais, vamos dizer assim, exóticos, tá? Mas isso tudo depende devido à localização desse apêndice também, tá? Se eu não me engano, eu coloquei uma imagem aqui, justamente da localização do apêndice, principalmente da ponta desse apêndice. Então, acho que eu até posso deixar nesse slide aqui. Então, o que acontece? De acordo com a localização desse apêndice, da ponta desse apêndice, o teu paciente manifesta sintomas diferentes. Como, por exemplo, vamos supor que essa periviscerite aí, né, de um paciente, de um apêndice que está em contato ali com a bexiga, com o uréter, tá? Então, o teu paciente pode manifestar como dissúria, com piúria, com uma dor mais lombar, um apêndice que está ali em contato com o delgado, pode manifestar com diarreia, com quadros de disenteria, um apêndice que está mais a nível de reto, por exemplo, teu paciente pode ter tenesmo, urgências evacuatórias, tá? Mas é clássico um achado onde o apêndice está retroperitoneal e ele leva a uma dor a nível do músculo psoas, certo? Tanto é que tem o signo do psoas, já vamos falar desses signos, mas basicamente é um apêndice retroperitoneal também,
tá? São achados diferentes. Quando o apêndice está mais embaixo, mais a nível do forame obturador, o teu paciente pode manifestar justamente com uma dor mais pélvica, tá? Tem alguns signos que a gente vai fazer para localizar, para entender um pouco melhor essa apendicite, tá? Então, eu tenho signos, eu tenho sintomas clássicos e eu tenho sintomas mais exóticos, vamos dizer assim. Então, dentro dessa exploração física, dentro desse quadro clínico, tá? Eu não posso me esquecer justamente dessa famosa cronologia de Murphy, né? Ela se chama cronologia de Murphy, justamente isso. Dolor, a princípio, certo? Como eu expliquei, epigástrico, certo? Acompanhado de náuseas, vômitos e febre, tá? E lembrar que essa dor migra para a fossa ilíaca direita, acompanhada de náuseas, vômitos e febre, tá? Essa é o que a gente chama de cronologia de Murphy. E durante todo esse período, o paciente cursa com um quadro de anorexia também, tá? Ele não tem fome, tá bom? Nessa exploração física, gente, tem inúmeros signos, inúmeras formas de fazer, tá? Eu não vou entrar em tanto detalhe de inspeção, vamos só para o que é mais importante, tá? Principalmente relacionado com a palpação desse abdômen, tá? O que que vocês têm que levar em consideração? Os pontos dolorosos abdominais, justamente eu falei o ponto de McBurney com vocês, então eu traço uma linha dessa espina ilíaca anterosuperior até o umbigo, um terço externo, a união de um terço externo dessa linha com 2/3 internos é o ponto de McBurney. E o ponto de Morris, que também é para apendicites, é a união de 1/3 interno com 2/3 externos, tá? Também temos o ponto de Lanz para apendicites, que ele fica na altura do ponto de McBurney, só que agora numa linha imaginária entre as duas espinas ilíacas, né? Uma linha biilíaca, certo? Ponto de Lanz. São pontos para a apendicite aguda, tá? Achados no exame físico. Gente, o signo mais clássico de todos, que vocês sempre vão ouvir falar, é o famoso signo de Bloomberg, né? Que é justamente dolor, a descompressão brusca da fossa ilíaca direita, né? Indicativo aí de apendicite. Só que nós temos vários signos, inclusive, tá? Sempre se fala do signo de Bloomberg, que é dolor, a descompressão brusca. Mas nós temos um signo chamado signo de McBurney, né? Tem o ponto de McBurney e o signo de McBurney, que é dolor à compressão. Então, só de eu comprimir no ponto de McBurney já dói, signo de McBurney. E descomprimiu, doeu, tipo um dor de rebote, Bloomberg, positivo, tá? Que outro signo nós também temos? O signo de Dunphy, que basicamente é quando o teu paciente manifesta dolor quando ele tosse, tá? Então ele tem um aumento da dor na fossa ilíaca direita com a tosse, tá? Eu tenho também o signo de Aaron, tá? Não sei se está escrito aí, eu acho que não. Aaron, que é uma sensação de dor ou angústia na região epigástrica, certo? Ou pré-cordial, mas epigástrica, quando eu palpo a fossa ilíaca direita, tá? Esse é o signo de Aaron. O signo de Brittain, não sei se está aí também, era para estar, todos esses signos. Signo de Brittain, que no homem consiste o seguinte: se observa o ascenso do testículo direito quando eu palpo a fossa ilíaca direita. E aí ele está relacionado com a evolução de um apendicites até uma gangrena apendicular, tá? Signo de Brittain. O signo chamado de talopercussão também existe, são vários signos, pessoal. Coloquei uma tabela com todos esses signos para vocês. Talopercussão, basicamente, eu percuto o talão direito do meu paciente, o paciente em decúbito dorsal, e aí, com o membro inferior estendido, se produz uma dor mais intensa na altura de fossa ilíaca direita. Esse signo também se diz assim: o paciente está de pé, na hora que ele cai sobre o calcanhar, ele sente essa dor, dá na mesma, tá? O signo de Dunphy já falamos, Jordano pode dar um falso positivo nessa história, né? Da punho percussão, não se leva muito em consideração, tá? O signo do Pessoas, sim, esse daí tá para vocês. Ele é muito importante. Então, eu coloco o paciente deitado,
certo? Um decúbito lateral esquerdo, tá? E aí, o que eu faço? Eu faço uma hiperextensão da perna direita dele. E aí, dessa forma, o músculo psoas, ele acaba se estirando, certo? E aí provoca dor, provocando dor no músculo psoas. Isso daí indica justamente que a nossa apendicites, ou seja, eu estou diante de um apêndice retrocecal, tá? Tem o signo do obturador, que o que eu faço agora? Eu exploro ele fazendo girar a coxa direita em flexão, né, uma rotação interna da coxa direita, e aí dessa maneira eu acabo estirando o músculo obturador interno, né, e sua respectiva face. Essa manobra manifesta o quê? Dor no paciente, né, uma dor localizada, região hipogástrica, e justamente indica uma apendicite em situação pelviana, pelo forame obturador. Tá? Enfim, assim, tanto esse signo do obturador quanto do psoas, eles só localizam a situação do apêndice inflamado. Eles não vão te dar o diagnóstico de apendicite, né? Mais ou menos ele indica, cara, essa localização é mais, sabe, é, retroperitoneal, vamos dizer assim, né? Um retrocecal ou mais pélvico, tá? Então, basicamente, são esses. Enfim, tem inúmeros signos. O signo, como que eu esqueci dele? Tão famoso. O signo de Hovsing, tá? O signo de Hovsing, como que ele é feito? Prestem atenção nele. Dolor na fossa ilíaca direita ao comprimir a fossa ilíaca esquerda. Então, eu comprimo a fossa ilíaca esquerda e, de acordo com o desplazamento dos gases, acabam despertando dor na fossa ilíaca direita, tá? Mas a compressão é na fossa ilíaca esquerda, tá bom? Coloquei algumas imagens para vocês aqui. Famoso signo de Bloomberg, tá? A descompressão. Signo de Hovsing, né? Aperto a fossa ilíaca esquerda, né? Faço uma palpação mais profunda aqui. E aí o desplazamento dos gases faz com que o paciente sinta dor na fossa ilíaca direita, tá? Eu não coloquei outras imagens assim, mais com pacientes mesmo, porque eu acho que o YouTube meio que boicota quando aparece muito paciente, assim, pessoal meio sem roupa e tal. Então é melhor evitar. Dunphy, né, seria o caso, o paciente está tossindo, sente dor. E aqui os pontos de Morris, McBurney e o de Lanz. Muito bem. Olha, essa tabela aí é do Sabiston, tabela muito boa, com vários signos, alguns são para apendicites e outros para colecistites, pancreatites, enfim, depois é bom se vocês quiserem dar uma olhada com mais calma, tá? Senão não vou ficar aqui lendo esse monte de signo não para vocês, beleza? Beleza. E aí, uma situação também esqueci de comentar. Quando que eu começo a suspeitar que eu estou diante de uma apendicite mais complicada, né? Porque até agora vimos vários achados no exame físico, vários achados em relação a signos, ao quadro clínico, tá? Então, a apendicite complicada, a primeira coisa que eu vou buscar é o tempo, tá? Uma evolução prolongada. Então, é aquela situação que já tem mais de 72 horas de evolução. Aí opa, apendicite, será que já não está complicada? Tá? Segunda informação é localmente e sistematicamente, certo? Então, localmente é o achado de um plastrão, certo? Achado de peritonite, achado de peritonite difusa, certo? São signos mais locais, indicam uma apendicite já mais complicada. E sistematicamente são signos de sepsis, signos como uma taquicardia, né? Isso manifesta que tem alguma coisa mais avançada, mais complicada no nosso paciente. Signos importantes de serem buscados. Bem, continuando. Já estamos terminando, pessoal. Respira, 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 tá? Já se volta para o teu Instagram. Calma, respira. Então, se eu estou diante daquele quadro clínico bonitão, certo? Típico,
fiz o exame físico típico, certo? Bloomberg, Roving, tudo que a gente acabou de falar, cronologia de Murphy. Pô, cirurgia direto. Acabou. Acabou. Vamos operar o cara. O diagnóstico é clínico. Desse jeito, tá bom. Uma boa anamnese, o quadro clínico todo indicativo que estamos diante de um apendicite, sem dúvida alguma, exame físico perfeito, cirurgia, fim, já era, vamos operar. Agora, se estamos diante de um quadro atípico, né? Aquela que você tá meio que na dúvida, tá com o pé atrás, o signo foi meio inespecífico, manobra inespecífica, dói, mas não dói, dói tudo, sabe? Tô na dúvida, certo? Até porque eu tenho inúmeros diagnósticos diferenciais. Então, pô, se vocês estão com uma paciente mulher, por exemplo, né? Olha só, pode ser uma gravidez ectópica rota, pode ser uma doença inflamatória pélvica, pode ser um cisto ovariano roto, pode ser até mesmo uma dor do próprio ciclo ovulatório. Gente, pode ser tanta coisa. Até mesmo o homem pode ser uma gastroenterocolite, pode ser um divertículo de Meckel, uma criança pode ser uma intossuscepção, desculpa. Ah, que mais que pode ser? Um cálculo urinário que está migrando, sabe? Uma dor que irradia, doença de Crohn, doença inflamatória intestinal, né? No caso Crohn, que começa com uma ileites. Então, o nosso objetivo aqui com o exame, seja de laboratório ou de imagem, justamente é para descartar esses diagnósticos diferenciais, né? E aí eu bato o martelo no apendicite. Então, eu tô com muita dúvida ainda, certo? E aí, que eu levanto? Laboratório. De cara, laboratório não define conduta, tá? Isso aqui é tudo para te auxiliar, tá bom? Então, o que eu espero encontrar? Eu espero encontrar uma leucocitose leve, tá? Uma leucocitose leve aí de 12 mil, 14 mil, nada tanto assim, né? Grandioso, com desvio à esquerda, né? Então, essa é a nossa leucocitose esperada, tá? Outra situação, eu posso pedir um exame de urina simples, por exemplo, tá? Então, se a causa é apendicular, o nosso exame de urina esperado, o esperado é que venha normal, certo? Normal. E aí, aí começa o se eu tô com um apêndice posterior, que eu falei lá atrás para vocês, em contato com a bexiga, com o uréter, o teu paciente pode manifestar piúria, leucocitúria, hematúria, e aí confunde. Aí começa a complicar, né? Porque daí eu quero bater o diagnóstico para uma ito, né? Uma infecção trato urinário, trato com antibiótico, e não era realmente um apendicite, um apêndice mais posterior. Não era por quê? Porque eu estou tratando o cara com antibiótico, estou mascarando tudo, o paciente está complicando cada vez mais, errei, tá? Então, tem que tomar muito cuidado. Isso aqui é diagnóstico, não é diagnóstico específico, é para auxiliar, é para descartar. Tá? Então tem que ficar muito esperto. Tem que somar a anamneses, o quadro clínico, o exame físico, tá? Tem que ficar de olho. Imagem, pessoal. Provas de imagem. Imagem, sim, a gente pode pegar uma ou outra que ajude bastante. Posso solicitar um raio-x, posso solicitar um ultrassom, posso solicitar uma tomografia, qual que é melhor, qual que é pior. Vamos lá, vamos seguir. O seguinte, o raio-x eu posso solicitar, mas não é tão bom. Não é tão bom, mas às vezes é a única coisa que tem disponível. Poxa, vamos solicitar um raio-x. Tá? E o que eu posso ver no raio-x? Eu posso ver no raio-x, por exemplo, que nem vocês estão vendo aqui, ó, nível hidroaéreo localizado na fossa ilíaca direita. Tá? Isso vai me dar o diagnóstico de apendicite? Jamais. Tá? É mais uma vez como uma prova auxiliar. E não é tão bom assim o raio-x. Eu também posso ter outro achado no raio-x, que é
um borramento da borda do músculo psoas, mas é algo muito leve, sabe? Então, não é tão específico, vamos dizer assim. Tá, mas às vezes é o que tem disponível. Às vezes eu não tenho nenhum hemograma, a única coisa disponível que eu tenho é urina simples, por exemplo. É o que eu vou ter para pedir. A gente vai se virando, tá? Beleza, raio-x, se eu tenho uma opção melhor, posso pedir um ultrassom, tá? Então, o ultrassom é bacana já também. Por quê? Porque esse ultrassom pode ser tanto abdominal quanto um transvaginal. Você vai dizer, porra, mas vai pedir ultrassom transvaginal para quê? Você é louco? Não. Lembra, nosso objetivo aqui não é descartar o diagnóstico diferencial. Então, vamos de transvaginal nessa mulher aí para descartar justamente aqueles achados ginecológicos, tá? E o ultrassom abdominal, nós podemos encontrar uma imagem mais tubular, as paredes desse apêndice espessadas, né? Às vezes acima de 6 milímetros, o próprio líquido periapendicular, eu consigo ver, ó, tem líquido aqui, tá? Essa daqui é um achado que vocês estão vendo, se chama imagem em alvo, quando pega o apêndice bem de frente. Tá? Já é um exame melhor que a radiografia, tá? E também é mais acessível. Não mais acessível com a radiografia, mas tão acessível quanto uma radiografia, tá? Um ultrassom. Beleza, estou num lugar melhor, cada vez melhorando. O que eu peço? Tomografia, tá? Tomografia, sem dúvida, é o melhor, tá? É o mais sensível. Então, puta, tem um cachorro latindo aqui do lado agora. Não sei se está saindo aí para vocês. Então, tomografia é o mais sensível e seria o melhor exame. O que eu vejo na tomografia? Gente, achados de um apêndice de parede espessada, parede desengrossada, cheia de líquido, certo? Essa imagem aqui, se eu não me engano, eu peguei do Sabeston também, tá? Eu consigo ver o borramento da gordura mesentérica. Às vezes dá para ver até o próprio fecalito ali dentro, tá? Então, na situação de um exame de imagem, é tomografia. Mas tem que lembrar sempre que isso aqui, tempo, nesse caso, é apêndice, né? Então, quanto mais o tempo avança, piora a inflamação, né? A obstrução, o aumento da pressão dentro desse apêndice. Então, não posso perder muito tempo. Tá? Vamos terminar, pessoal. Tratamento. Então, basicamente, o que eu tenho que levar em consideração? Estou diante de uma clínica sugestiva, estou diante de um exame físico sugestivo, tenho quase certeza, não, tenho certeza que é apendicite, o que eu faço? Opero. Legal, opero. Estou na dúvida, gente, com exames complementares, etc., opero. Tá? E aí, o meu divisor de águas aqui é o seguinte, tá? Peritonites localizada ou difusa. É isso que eu quero saber. Tá? Eu estou diante, por exemplo, de uma apendicite não complicada ou complicada? Tá? Então vamos por partes. Tá? Esse manejo do pré-operatório, etc., eu não vou entrar em muitos detalhes com vocês, porque nosso interesse não é pré-operatório em si, e sim a apendicite. Tá? Então, basicamente, aqui nós temos duas incisões pequenas, laterais, em situações de peritonites localizada, certo? Temos uma incisão clássica chamada de incisão de McBurney, que ela é a mais tradicional e ela é oblíqua, vocês estão vendo ali no desenho, e temos a incisão de Davis, que ela também é lateral, só que ela é mais transversa, mais baixa, tá bom? Ambas são para peritonites localizada. Isso tem que ficar muito claro para vocês. Numa situação de uma peritoniite difusa, tá? Eu opto por uma incisão mediana infraumbilical, porque eu preciso lavar essa cavidade, certo? Por que eu preciso lavar essa cavidade? Porque se sobrar pus, isso vai virar um abscesso, tá? E aí a complicação, tá bom? Então eu faço essa incisão aí infraumbilical, ou inclusive ela pode até mesmo ser chifopúbica, dependendo da situação, tá? Para lavar essa cavidade, tá? Então, mais importante, numa situação de peritonites difusa, tá? Eu posso optar também
por uma videolaparoscopia, que, numa situação de peritonite difusa, tanto é diagnóstica quanto terapêutica, porque ela também pode fazer, ela também pode lavar a cavidade, tá? Então, ela é muito boa pela questão do diagnóstico também, sabe? E eu não preciso fazer uma incisão dessa chifopúbica no paciente, imagina só, tá? Então, se eu tiver essas condições, estrutura, videolaparoscopia. Eu só não faço a videolaparo quando o paciente está instável, tá? Paciente instável, deixo quieto, tá? E aí uma dúvida muito grande do pessoal, o antibiótico. Como que é feito esse antibiótico? O seguinte, o antibiótico, ele é ou profilático ou terapêutico, tá bom? Também depende do tipo, depende da minha situação. Por quê? Numa situação de antibiótico profilático, eu aplico esse antibiótico 1 hora antes da cirurgia, mais ou menos, tá? Ali no pré-operatório, e depende muito do serviço. Vários lugares falam assim, não vai além dessa dose do pré-operatório. Enfim, acabou, já era, tá? Uma apendicite não complicada, tá tudo tranquilo, tá? Outros falam que vocês podem estender no máximo por 24 horas, tá? Essa antibiótico terapia profilática. Numa situação, uma antibiótico-terapia terapêutica, quando eu penso? Eu penso justamente nessa situação aqui, ó, de uma apendicite perfurada, que é o que eu já estava comentando ali atrás com vocês sobre a questão da incisão um pouco maior, tá? Porque, querendo ou não, a cirurgia, ela é indicada para ambas, certo? Vai mudar o quê? Que aqui, no tratamento da perfurada, é um quadro mais grave, é uma restituição volêmica mais agressiva, a questão do antibiótico, a questão da técnica do cirurgião, isso varia bastante, tá? Mas tem que fazer a lavagem, eu estou diante de um quadro de uma peritonites mais difusa, as fases já estão mais avançadas, certo? Eu já espero algo mais complicado, tá bom? E a situação do antibiótico varia aqui, já é diferente, porque é outro antibiótico, certo? Aqui eu preciso cobrir gram-negativo e eu preciso cobrir anaeróbio, tá? E essa minha terapêutica justamente é devido a uma situação de sepsis, devido a uma situação de perfuração, né? Da perforada, devido a uma situação de uma peritonite difusa, devido a uma situação de um abscesso, tá bom? Então é para isso que eu entro com essa antibiótico terapia terapêutica. Pode ser realizada com ceftriaxona mais metronidazol ou ciprofloxacina mais metronidazol. E isso varia de cada lugar. Não adianta depois, o Andy falou tal. Cara, para de ser chato, para de ficar nessas loucuras. Eu sempre aviso vocês, varia de cada serviço, varia da disponibilidade do hospital, tá? Então a gente tem que ter uma noção, beleza? Então, noção. Complicação de apendicite. O que eu devo pensar? Putz, complicação. Já entendi. Complicação é sepsis, é uma abscesso. Calma. A principal complicação da apendicite, pessoal, é a infecção do sítio cirúrgico. Essa é a principal. Principal causa de morte no apendicites, sepse. Tá? Então, essas duas coisas já tem que ter na minha cabeça. A principal causa, ou seja, a complicação mais frequente de uma apendicite, que é a infecção de sítio cirúrgico, tá bom? Mais frequente, não mais grave, tá? E a principal causa de óbito é a sepsis. Que outras complicações eu posso ter? Eu posso ter um abscesso intracavitário, tá? E aí eu tenho que entrar com uma drenagem percutânea. Eu posso ter o seguinte, a ascendência dessas bactérias pela corrente sanguínea. Então ela vai chegar lá no nível da mesentérica superior e vai acabar caindo lá no fígado, causando um abscesso hepático. Eu posso causar uma trombose séptica da veia porta também, tá? São várias complicações,
relacionadas com uma situação de uma apendicite complicada, né? Perforada, vamos dizer assim. Tá bom? E aí tem uma outra situação. Fui operar o meu paciente e estou diante de um apêndice normal. Fui lá abri e tal, puxei o apêndicezinho normal. Putz, o que eu faço? Varia de cada lugar. Mas, vamos seguir aqui uma explicaçãozinha muito boa também. Eu opero do mesmo jeito. Opera do mesmo jeito. Vai operar o apêndice sano? Vai. Opera, manda lá para o patologista, né? Para anatomia patológica, para analisar. Tá bom? Porque às vezes a olho nu eu não vejo nada. Mas na patologia sai no microscópio. Tá? Então, sai uma hiperplasia, sai, às vezes, imagina um tumor carcinóide, tá? Mas assim, opera. E além do que, porque imagina no futuro, teu paciente tem uma cicatriz ali a nível de fossa ilíaca direita, ponto de McBurney. O que eu entendo, cara? No futuro, que essa mulher consultou, esse homem consultou por dor e fossa ilíaca direita, com uma cicatriz dessa, apendicite não é? Tirou o apêndice já. Então, por isso mesmo que eu já tiro, porque a cicatriz vai ficar lá. Então, eu posso confundir no futuro um outro provável diagnóstico, certo? Porque imagina se eu não tirei e realmente era uma apendicite, e eu descartei por causa da cicatriz. Tá? Então, não. Então, já prefiro até operar, tá bom? E aí, claro, eu vou buscar a causa, né? Vou buscar a causa nos diagnósticos diferenciais, tá? Tenho que ir atrás, tá bom? Então, como eu falei para vocês, temos algumas situações especiais, seja no grau de complicação, no tempo de evolução, tá? No nosso quadro clínico, no nosso perfil do paciente, isso muda bastante, tá? Então, o que acontece? O seguinte, em algumas populações, como por exemplo, criança, certo? Idoso e na grávida, tá? E criança eu falo inclusive desde o bebê, tá? Mas assim, não é algo esperado, vamos dizer. O esperado era aquele adolescente, é o menino mais ali na pré-adolescência, o adulto jovem. Foi o perfil de paciente que a gente traçou no começo da aula, certo? Mas eu posso ter em qualquer tipo de paciente, tá? E aí começam as nossas particularidades. Por quê? E dificulta também. Porque criança, vamos supor, o tratamento é o mesmo para todo mundo. Mas olha só, criança, dependendo, se eu estou diante de uma criança muito novinha também, tá? São inúmeros diagnósticos diferenciais, tá? E o diagnóstico é mais difícil. Uma criança não consegue te relatar certinho, fora que os sinais, ou seja, os sintomas são muito mais sistêmicos, muito mais subjetivos. Não vou ter toda aquela cronologia de Murphy que a gente discutiu, né? Dolor epigástrica que migra para. Não, 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 tem que tomar cuidado, tá? Tem que tomar cuidado. Então, isso do diagnóstico ser mais difícil, a situação da criança, complica mais, porque eu perco tempo, e quanto o tempo mais avança, mais complicada vai ficando a situação, certo? Então, tem que ficar esperto com isso. Outra situação é o paciente muito idoso. Então, os dois extremos. Então, agora eu estou diante de um paciente com 90 anos, 99 anos. Tá? Não, também não exagero, né? Mas 90 anos, 80 anos. Por quê? Mais uma vez, o médico às vezes tem preconceito e ignora. Dor facilita direito, não, vou pensar em outra coisa. Deve ser, não, pode ser um câncer, pode ser tanta coisa, né? Pensar num apendicite, não pode ser um apendicite. E então pode acontecer. Fora que o idoso, ele tem mais o que? Comorbidades. Então, às vezes, o idoso, ele é hipertenso, ele é diabético, ele já tem uma neoplasia, sabe? Então, ele tem outras comorbidades que acompanham, né? Tem mais risco para essa cirurgia. Já fez alguma cirurgia antes também. Outro detalhe sobre o idoso, às vezes ele não faz febre, sabe? A leucocitose dele é mais inespecífica, não sente tanta dor assim. Então, é algo que foge o nosso padrão, tá? E a embaraçada, então, a grávida, poxa, aí que foge todo o padrão mesmo, porque
o apêndice, à medida que a gestação avança, ele vai mudando de local, né? Até coloquei o desenho aí para vocês verem. Então, a localização da dor pode me dar lá no hipocôndrio direito, imagina, né? O que eu vou achar, certo? Outro detalhe, a embaraçada, a grávida, ela já tem uma leucocitose fisiológica, se vocês pararem para analisar, ela já tem uma leucocitose fisiológica, porque ela está grávida, certo? O apêndice muda de lugar, como eu comentei. E olha só, a principal emergência cirúrgica na gestante, tá? Com exceção das emergências obstétricas, tá? A principal emergência cirúrgica numa gestante é uma apendicite, com exceção, ou seja, não relacionado à parte obstétrica, tá? Uma apendicite. E o que a gente faz, meu Deus? O que eu faço? Opera. Opera. Inclusive, eu posso optar pela videolaparoscopia também. Mas aí eu tenho que estar no período do primeiro e segundo trimestre. Aí eu vou para vídeo, mais tranquilo, né? No terceiro trimestre, cesárea. Então aproveito a cesárea, certo? E já opero o apêndice também, tá bom? Outra situação que é a parte da dúvida, né? Eu não posso ficar pedindo tanto exame. Posso fazer, né, um ultrassom, uma ultrassonografia, mas é que eu não faço uma tomografia para gestante, né? Muita radiação. Posso fazer uma ressonância magnética, tá? Mas tomografia não, uma radiação muito elevada. Então, são situações especiais que não devem ser ignoradas, tá? A dor abdominal nunca deve ser ignorada. A dor do teu paciente nunca deve ser ignorada. E para a gente terminar, já que estamos falando de especialidades não, de particularidades, olha só, o padrão, tá? Isso aqui tem que ficar na cabeça de vocês. O padrão, o esperado é apendicites, a gente opera. Fim. Apendicites, a gente opera. Tem alguém me ligando aqui bem agora. Apendicites, a gente opera. Então, duas coisas vocês têm certeza aí na vida. Certeza não, né? Mas duas coisas vocês têm que colocar na cabeça de vocês agora. A primeira é se inscrever aí no canal, pelo menos. Deixa um joinha aí se chegou até aqui. E a segunda é apendicites, geralmente eu opero, tá? Quando que eu não opero essa apendicites? Vamos lá, prestem atenção para a gente terminar. Quadros de apendicites arrastados, um quadro aí de 6 dias, uma semana, com essa dor e etc. Quadros arrastados, tá? Só que aqui vem o detalhe. O paciente, pessoal, tá em bom estado geral. Ele tá estável. Às vezes o cara tá comendo de boa, ele tá evacuando normal, ele tá tudo normal, tá tudo estável, tá? Só que é um quadro mais arrastado. E o que tá acontecendo? O que aconteceu? Então, teve o processo inflamatório, claro que teve, tudo que a gente estudou, só que ele foi um processo totalmente bloqueado e totalmente localizado. Então, eu posso ter um plastrão palpável, certo? E um abscesso localizado ali. Mas pronto, não vai ter aquela disseminação, aquela perfuração toda, aquela peritonite difusa. Não. É um quadro mais arrastado. E aí o que eu faço? Inicialmente eu não opero. É, por incrível. O que a gente faz? Antibiótico, terapia, na situação terapêutica, como a gente viu. Então, eu vou lá com antibiótico terapêutico para dar uma esfriada no processo. Claro que associado a uma drenagem percutânea guiada por ultrassom ou tomografia. Então, eu faço essa drenagem e um antibiótico terapêutico. Tá? Isso daí é o que a gente conhece como apendicectomia de intervalo. Então, esse processo para dar uma esfriada na inflamação é o que a gente conhece como apendicectomia de intervalo. E qual que é esse intervalo? Então, a gente espera em torno aí de 6 a 8 semanas. E aí a gente opera ele. Então, é como se fosse uma cirurgia eletiva. É uma apresentação retardada da apendicite. A gente faz uma cirurgia eletiva para apendicite. Primeiro drena,
antibiótico, olha lá, o tratamento inicial nesse paciente não é cirúrgico, certo? Drena, antibiótico e marca a cirurgia para ele, tá? Mas lembre, o paciente com quadro arrastado e bem, tá? Em bom estado geral, estável, evacuando, comendo normal, tá? E aquela fotinha lá embaixo é o famoso Rodolfo Valentim, eu coloquei, ia comentar sobre os diagnósticos diferenciais, mas são inúmeros, tá? Que a gente vai ver no decorrer aí do tempo. O dele entra justamente como uma úlcera perforada, né? Que aí essa úlcera acabou levando à morte do Rodolfo. Todo mundo tinha, na época, os médicos acharam que ele tinha uma apendicite, certo? Foram operar, o apêndice estava normal, não era um apendicite, não deram muita bola, não procuraram direito, e, na verdade, ele tinha uma úlcera perforada, ele tinha um abdômen agudo perforativo, o que levou ao seu óbito. Era um ator muito famoso antigamente. Bom, mas assim, fica para a próxima aula. Beleza, pessoal? Então, espero ter ajudado vocês com apendicites, tá? É um tema muito frequente,